É isso aí, pessoal. Começando o primeiro episódio do canal Visões Podcast. Hoje um dia especial, né? Estamos aqui com um convidado também super especial, né? Não poderia faltar, né? Então, vou falar um pouquinho aqui dele. É o Sensei Marcelo Braga, do Instituto M. Braga, né? Ele é referência no Karatê Shotokan, multicampeão em diversas competições, técnico da Seleção Paulista de Karatê, fundador do Instituto M. Braga e tricampeão do renomado Arnold Classic International. Estamos falando do Sensei M. Braga, né? Um nome que representa disciplina, superação, amor pelo esporte. Se prepara porque o papo de hoje vai além dos tatames. Vai falar de vida, equilíbrio e visão. É isso aí, Sensei Marcelo Braga. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Márcio. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Obrigado. Não teria que ser uma outra pessoa que inspira confiança, porque é o meu primeiro programa, é o primeiro episódio. Sucesso. E a gente precisa Bacana de pessoas que participem junto com a gente, né? É isso aí. É um prazer, né? E vamos falar hoje muito de karatê, sobre equilíbrio, visão, disciplina, né? E as conquistas do Sensei Marcelo em relação a tudo isso, a vida, que é o principal, né? Então, vamos começar, né? Sensei, na sua visão, como que o karatê contribui para a saúde física e mental de quem pratica? Olha, depois que você começa a praticar karatê, não tem jeito de voltar atrás. Você pode parar um tempo de fazer por questões do cotidiano da vida, mas você não para de fazer e o que muda, né? Primeiro que o karatê tem que ter uma consciência corporal. E você identifica logo no começo que você tem essa deficiência de coordenação motora. O karatê realmente é uma arte marcial muito difícil. Não dá para se treinar tudo em muito pouco tempo. E o grande segredo é esse, é você repetir, sempre estar disposto a buscar uma nova informação na próxima aula, no próximo treino. Muda muito a vida, né? Vamos falar assim, uma pessoa que trabalha, ela tem a sua rotina diária. A gente está em São Paulo ainda, a gente sabe que isso é bem corrido. Ela tira um tempo ali de 1 hora e meia dentro das aulas comigo, onde ela só pensa no que eu estou falando para ela. E ela esquece todos os problemas. Então, assim, é uma forma de higiene mental, uma forma de terapia e além de cuidar muito bem da saúde. É defesa pessoal, mas até chegar lá tem um monte de outros obstáculos que você vai ultrapassando. Sim, é uma verdade. Eu sou prova disso, né? Eu comecei o karatê aos 17 anos de idade, né? Comecei no colegial. Parei aos 18 para 19 anos, quando eu estava indo para minha faculdade. Tive que parar as correrias, né? Mas voltei depois com 40 anos, né? Então, realmente mudou minha vida de novo, me disciplinou em muitos fatores. Então, a gente já começa a ter uma estrutura diferente, uma estrutura emocional diferente, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, Sim. né? Então, vale a pena investir nisso, né? A gente fala que é um investimento para a saúde, né? Vale a pena, né? Você pagar tal investimento porque melhora a sua vida, né? Condicionamento físico, a saúde, a parte emocional hoje em dia é muito complicada nos dias de hoje, né? A gente vê muita gente com problema de saúde mental. Então, além de ser uma arte marcial japonesa, tem muito a ver com disciplina. Tem muito a ver com perder e ganhar, né? Quando você entra em competição. Aí a pessoa não quer competir, ela entra no perder e ganhar ali dentro do tatame, treinando, justamente por conta da coordenação motora. Ela se obriga a falar, como que eu não sei coordenar a perna direita com o braço esquerdo? Quadril para um lado ou para o outro. E ela se cobra nisso. Então, é a maneira que ela vem de não negociar com a preguiça, que eu falo sempre, e não é só de exercício físico, é para tudo na vida. Faça hoje o que você precisa fazer hoje, não deixe para amanhã. Sim, é verdade, né? Bom, a segunda pergunta aqui também está meio relacionada à saúde, né? Quais são os principais benefícios para o corpo, especialmente em termos de condicionamento físico, força e flexibilidade? Bom, primeiro é você conhecer seu corpo e você saber o seu limite. A gente sabe, pela experiência, que muitas pessoas não gostam de fazer musculação. Eu acho que musculação é um esporte que deveria ser o ponto principal de todas as suas bases, né? Então, você vai jogar bola, tem que fazer musculação. Você vai fazer natação, tem que fazer musculação. Você vai jogar ping-pong, tem que fazer musculação. E o karatê também. Mas nem todo mundo gosta, ou por falta de tempo, que eu acho que é uma desculpa, mas ok, pode ser falta de tempo, ou porque é um tédio mesmo ficar lá sozinho na academia puxando peso. O karatê, ele dá esse início de força muscular. Como a gente trabalha muito Kihon, e o Kihon é uma forma estática de você trabalhar o corpo, em isometria, você fica trabalhando o seu corpo de forma muscular o tempo todo. Então, isso vai causar benefício para você. Sem contar que a gente já tem estudos aqui mesmo dentro do Instituto, com algumas alunas,
poderia falar vários nomes aqui, não vou falar para não esquecer de ninguém, que regula todas as colesterol, gordura no fígado, colesterol bom, colesterol baixo, enfim, vai regulando todos os seus exames de sangue através da atividade física. Sim, né? E o karatê por ser também um esporte que queira que não coletivo em relação aos treinos, né? Você vê as outras pessoas, a evolução, isso também te ajuda emocionalmente, né? Que até Respeito acima de tudo, tá no lema do karatê. E justamente isso, né? Que é uma parte importante que é justamente trabalhar a mente, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre como muda o comportamento das pessoas, né? E aqui é uma pergunta assim, né? E para a mente, o karatê também ajuda no combate ao estresse, ansiedade e outros desafios emocionais? Sem dúvida, é o que eu acabei de falar, né? É a sua terapia. Você ali está cuidando do seu corpo, está cuidando da sua mente sob o ponto de vista do que é direita e esquerda. E eu costumo fazer um trabalho mental diante dos estudos que eu faço cerebral junto com alguns profissionais. Eu faço isso há algum tempo. A gente ensina que o cérebro não sabe a verdade, a diferença da verdade e da mentira. E diante dos trabalhos de treinos de Kihon, você vai identificando ali uma luta que não existe, porque não tem ninguém na sua frente, e você começa a imaginar que aquela pessoa está e você está se defendendo para que você consiga ter êxito numa possível situação que aconteça na rua. E aí você trabalha a sua mente sob esse ponto de vista. E você vai aprendendo que, se a sua mente não sabe, seu cérebro não sabe a diferença de verdade e mentira, você só sofre se você quiser. Se você pensar em algo ruim, você vai sofrer. O seu corpo vai ter reações químicas, como se tivesse acontecendo naquele exato momento algo te aconteceu no passado. Daí vem a depressão. Ah, mas então a ansiedade? A ansiedade é ao contrário. É algo que não aconteceu ainda. Você fica pensando tanto naquilo que você vai criando uma ansiedade daquilo que não aconteceu. Como o teu cérebro não sabe a diferença do que está acontecendo agora ou do que já aconteceu no passado, é você que pensa, ele vai reagir como se estivesse acontecendo. Então, o karatê, a gente trabalha esses sintomas, né? Para que você aprenda para a vida que você não deve ficar pensando em bobagem. Essa é a grande verdade. E, na verdade, também o karatê também é uma montanha-russa de emoções, né? Sim. Então, a gente o tempo inteiro trabalha, né? Tanto nos treinamentos, nas competições, então, ainda nem se fala, né? Você está naquele momento ali de, falta 10 minutos para mim entrar, o que eu vou fazer? Como que é? Eu decorei esse movimento, mas eu não tenho firmeza nesse movimento. Então, isso, às vezes, né, até complica em relação à dificuldade de você se controlar, mas o karatê ajuda a fazer com que você tenha um equilíbrio, né? E baseado até nessa pergunta, né? Qual a situação quando o senhor foi para um campeonato e como que é a sua emoção dentro desse campeonato? Como que você tenta se controlar em relação a esses campeonatos? Vamos lá. Voltando um pouquinho no que você falou sobre a mente e sobre a competição que você começou a falar, você imagina uma pessoa que tem que lidar sob pressão, né? E hoje quem trabalha não tem jeito de não trabalhar sob pressão para você poder render qualquer área da sua vida. Entra numa competição, e aí pode ser qualquer competidor, pode ser o atleta de alto rendimento, pode ser a criança que é a base, e pode ser os masters, que tem muito master, que entra em competição, que não é só para mostrar para os outros que ele é melhor, é para mostrar para si que ele é capaz. E como que ele vai sofrer essa pressão? Ele está ali numa luta esportiva, onde tem que ter o toque e marcar o ponto, mas é uma luta esportiva, é uma luta, tem um contato, ele pode ser forte ou não, você que já lutou, você sabe disso. E ali você tem a pressão do adversário te atacando, você tendo que pensar naquilo que você treinou, e tem um técnico que está lá do lado falando um monte de coisa que você não consegue ordenar esse conjunto todo em 2 minutos de luta. Até o final de semana que teve um campeonato, eu fiquei até preocupado se eu não tomasse um soco, como que eu estaria aqui hoje para fazer esse programa. Então, fiquei preocupado. Fiquei preocupado, principalmente pelo tamanho do rapaz lá. Falei, se acertar uma bem dada, vai ficar marca. Então, infelizmente, aliás, graças a Deus na condicionada, felizmente, deu tudo certo, né? E ainda você foi campeão. Ainda fui campeão, mas... Isso aí, parabéns. É isso, gente. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. O karatê pode ser praticado por pessoas de todas as idades? Existe um limite ou restrição? Vamos lá. Tem uma pergunta que eu não respondi ainda, eu já vou responder, mas vamos lá com essa. Não tem limites, o karatê é para todo mundo, desde os 4 anos de idade até 110, que não chegou ninguém ainda com essa idade, né? Quem sabe chega, a gente vai dar aula, porque o karatê é para todos. O objetivo é que muda, a forma de ensinar que eu ensino é exatamente igual para todo mundo, tanto para o atleta de alto rendimento, quanto quem quer treinar karatê só por karatê, até que porque a gente sabe que a pressão e o alto rendimento ele tem um tempo, ele não vai ser para sempre. É o estágio do corpo do ser humano, que é ali entre
15, 16 anos até 30 anos, você vai render em alto rendimento, depois vai caindo, não tem jeito. Você pode tomar o que for, não tem jeito, isso vai cair. E aí passa o objetivo ser outro. Então, o karatê é para todo mundo. Para todas as áreas. Aí você me perguntou sobre a competição, como que eu lido com as histórias de competição. Eu ainda sou competidor até hoje. Eu arrisco algumas competições na categoria principal, que é sênior, mas eu dou ênfase também na minha categoria, que é master. E por que eu consigo? Eu falo assim, eu tenho que estar no inferno para saber qual que é a temperatura do calor, para que eu possa passar isso para os meus alunos de uma maneira mais coerente e a gente ter sucesso. Qual é esse sucesso? É você ser melhor do que você foi ontem. Não se trata de ganhar ou perder, ganhar primeiro lugar ou não. Só um vai ganhar. Todas as competições que eu entro é como se fosse a primeira. O calor, aquele friozinho na barriga, aquela emoção é a primeira. Como é que eu lido de diferente de quem é menos experiente? Eu tenho, a gente fala muito no karatê de zanshin, que é estado de alerta. Eu entro na competição, eu sei o que está acontecendo na competição inteira. Eu sei quais são a maioria dos árbitros que estão nas áreas, eu sei quando os meus atletas estão competindo junto comigo, quem está prestes a entrar, quem está na arquibancada olhando ou não, quem está no celular na arquibancada, o que os meus adversários estão fazendo, o que eu tenho que fazer na pré-competição, que é no aquecimento, dentro da área de aquecimento, para que eu identifique os meus adversários e eles ali saibam quem sou eu, e nesse momento eu já consigo descartar alguns. Então, assim, a experiência comigo é que é diferente dos outros, mas o friozinho na barriga, essa sensação de eu vou fazer isso desse jeito, eu treinei assim, assado, igual você mencionou agora há pouco, é a mesma para todo mundo. Mas é só a experiência que me mantém mais calmo. Eu sei como lidar com essas emoções de uma maneira diferente, mas o friozinho na barriga é igual em todas. A percepção do ambiente, principalmente quando você está para competir, é muito importante. Às vezes a gente já olha o adversário, já ali, já na conferência a gente já começa, esse aqui está um pouco nervoso, esse aqui vai dar trabalho. Então, na própria concentração, você já começa a observar os seus adversários, já começa a ter uma ideia do que está acontecendo, né? Eu acabei de falar de mente, né? Eu entro na competição, eu falo de energia, campo energético. Você tem que sentir da competição. Por isso que eu obrigo todos os alunos, a competição começa às 8, você vai chegar um pouquinho antes e você só vai embora depois. Porque depois que você competir, a competição é para você observar e você estudar, para que você aprenda. Ganhando ou perdendo, é a mesma coisa. E eu consigo visualizar na quadra que eu vou entrar, a posição que eu vou entrar e o que eu vou fazer. Eu consigo ter a percepção de exatamente o que eu vou fazer. Depois, às vezes, eu olho no vídeo e falo assim, foi assim que eu imaginei. Que é trabalhar o cérebro de uma forma positiva, como ele não sabe a verdade e a mentira, você então cria a sua verdade de forma positiva para você poder ter êxito. E assim vem acontecendo com esses títulos, que são só títulos, o que a gente coleciona mesmo são momentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. É isso aí, pessoal. Bom, terminando o primeiro bloco aqui, logo mais a gente vem com mais informações, mais temas e mais sobre Karatê Shotokan também. É isso aí. Mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebra a visão. TikTok, YouTube, o Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões na mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente. A vida em várias dimensões. Tudo começa com visões. Não só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. Bom, pessoal, é isso. Voltamos ao segundo bloco, né? E estamos aqui com o Sensei Marcelo Braga, né? E eu gostaria de saber um pouco da sua vida, como que o senhor entrou no Karatê, como que foi, né, o início, como que é. Conta um pouquinho da sua história para nós. Faz tempo, hein? Bom, eu comecei Karatê muito novo, né, com 6 anos de idade, em 1984. A gente não lembra muito do passado, mas eu consigo lembrar exatamente quando que me deu o start. Eu estava numa competição, muita gente já vai lembrar, Brasil e Japão, 1984, e eu fui assistir aqui no Ibirapuera essa competição com meu pai. Meu tio, irmão do meu pai, faz karatê em Minas Gerais, com o Fraser, um nome
extremamente conhecido do karatê. E ele perguntou onde tinha o karatê aqui em São Paulo. O Fraser apontou um colega de seleção, que é o Johannes Freiberg, um alemão de nome, mas é brasileiro, com 1,98 m de altura, que dava aula no Palmeiras. Eu morava perto do Palmeiras e lá eu comecei. Então eu lembro disso até hoje. Então foi com 6 anos de idade e nunca mais saí dessa vida. Teve algum momento que eu parei 2, 3 meses, voltei, fui competidor até os 19 anos, quando teve falecimento do meu pai muito precoce, acabei parando um pouquinho de competir abruptamente, engordei 33 quilos. Mas, enfim, dos 6 de 86 até 93, eu fiquei em São Paulo, treinando karatê. E em algum momento o Johannes parou de dar aula e eu comecei a fazer aula com um aluno dele, que é o Valdeci, André Magalhães, que hoje ele treina comigo. Todo mundo conhece o Valdeci. A gente brinca bastante. Hoje ele treina comigo, como são as coisas da vida. Isso é o karatê, né? Criam laços familiares que são duradouros, não tem jeito. Então eu treinava com ele outrora e hoje ele treina comigo e a gente se dá muito bem. De 93 até 1999 eu competi, eu fui morar em Minas, passei um período em Minas junto com a minha família inteira e passei a competir por o estado de Minas Gerais. E lá eu treinava também com o aluno de Johannes e com o Fraser, que apesar de ser outro estilo de karatê, era uma praia dele era de chá e kumite, então eu fazia os dois. E em 1995 eu me tornei faixa preta. Então, para mim, demorou-se 11 anos, né, para chegar à tão sonhada faixa preta. O objetivo ali de 92, 91, quando eu peguei a faixa marrom, até 95, não era fazer o exame de faixa, né? Naquela época, inclusive, acontecia uma vez por ano só. Hoje já tem mais exames. Então, eu me tornei faixa preta em 1995, ministrava algumas aulas e assim, todo faixa preta ele pode dar uma aula. Isso não quer dizer que ele é professor. O grande erro é o cara chega faixa preta e ele quer ser denominado sensei. Ele não é sensei coisa nenhuma. Ele é simplesmente um faixa preta, um praticante de karatê que chegou até a faixa preta. E ali ele começa a reaprender tudo de novo que aprendeu para trás, agora com mais efetividade. Então eu ministrava algumas aulas para essas pessoas, como hoje eu faço com os meus alunos, como se fosse um estágio. Nunca pensei em ter uma academia. Isso aconteceu em meados aí depois da pandemia, que eu fundei o Instituto. Eu cresci muito na pandemia. Tem uns que falam ainda que uns choram, outros vendem lenço, né? Eu acabei vendendo lenço, a gente treinou todos os dias de forma online. Para mim foi um aprendizado também. Em alguma dessas perguntas aí, o que eu aprendo com os alunos é exatamente isso. Quando eu mais ensino, mais eu aprendo. Talvez mais eu aprendo como ensinar de forma efetiva. E isso aconteceu na pandemia. Eu tive que me reinventar e aprender a lidar com uma câmera na minha frente, ou um celular, onde as imagens são pequenas, e tentar corrigir todas essas pessoas. E foi muito bem. Foi lá que eu cresci bastante. Então, de 2020 para cá, o Instituto vem numa ascendência muito grande. A gente que acompanhou esse crescimento aí foi muito importante mesmo até mesmo para a região da Zona Norte aqui, porque são muitos alunos que estão fazendo um trabalho com o senhor. E também tem a parte social também, né? Tem os Sim. Projetos sociais. Então, realmente é muito importante o karatê, que o pessoal pergunta se é uma modalidade cara, né? Não, ela tem um investimento, né? E tem alguns lugares que tem projeto social, tanto que até o Sensei ele tem alguns projetos sociais, né? Mas vamos... O projeto social serve para tirar a pessoa da rua e introduzir o karatê de forma disciplinar, de forma de respeito, conter o espírito de agressão, tudo que tem no Dojokun. Aqui na Zona Norte, eu me instalei aqui na Zona Norte, a gente criou-se algumas academias aqui na Zona Norte e a gente tem um grupo muito forte. Como você mencionou, eu sou técnico da Seleção Paulista de Karatê, da FPK. Inclusive vai sair agora uma revista, que é a FPK News, está já no forno, já pronta para sair. As pessoas que nos acompanham vão receber, que vai ser distribuída de forma gratuita. Muito bacana. Nós vamos reinventar isso de novo. Eu falo nós, porque um dos meus sócios, que é o Júnior, que é o Josias Júnior, ele está empenhado nessa, que ele é o diretor de marketing da federação e está fazendo esse trabalho com a revista. Então, a gente tem, sim, alguns projetos sociais. A FPK também tem alguns projetos sociais e alguns professores têm isso de forma isolada. E aqui na Zona Norte, a gente fortificou e nós formamos um grupo, e isso está para ser feito de forma efetiva junto à federação, como uma delegacia regional, para que a gente possa fomentar e melhorar o karatê aqui da nossa região, sob o ponto de vista da federação. Senão vai todo mundo bater na federação e acaba não tendo as informações necessárias, nem de competições, nem de cursos, nem de como melhorar o karatê, nem de que linha seguir.
embora seja uma federação que é para competir, não é uma linhagem no nosso esporte que tem várias linhagens e tem várias escolas, mas sim é um caminho que as pessoas às vezes ficam perdidas e não sabem como agir. Então a gente formou isso aqui na Zona Norte. Tem um Karatê da Zona Norte, o KZN, nas redes sociais vocês podem pesquisar. E a gente está agregando as pessoas que fazem parte do Karatê, imbuídos só em melhorar e evoluir. Nada do egocentrismo falando mais alto, eu sou melhor do que isso, eu sou melhor do que aquilo. A gente não tem esse pensamento, a gente tem um pensamento de querer evoluir como um todo, com todas as pessoas. E a gente, pelo menos eu, que sou adjunto, o Fábio Abreu, que é o presidente, seria o delegado da regional, a gente está imbuído em transformar a vida das pessoas, mas e sim buscando sempre evolução, tanto dos professores da região, quanto dos alunos, quanto dos atletas, ou simplesmente praticantes de karatê. Certo. Então vamos aproveitar o gancho, né? Já que o senhor trouxe medalhas, né? Troféus. Fala um pouquinho desses troféus aí. Eu prego bastante isso, né? Que medalha enferruja, medalha fica na parede, medalha é esquecida. A partir da competição que você fez, ganhando ou não, acabar você fazendo um marketingzinho ali no Instagram, mas isso é esquecido. Agora, o que a gente coleciona são momentos, né? O Arnold Classic International é bacana que tem as medalhas. Eu sou tricampeão. O Arnold tem 2 categorias, a principal e a categoria Massa, que é de 30 anos acima. Uma dessas edições foi feita com uma premiação em dinheiro, algo inédito dentro do nosso esporte também, do Karatê, e eu fui agraciado com o primeiro lugar, dentro de uma categoria que tinha bastante pessoas, se não me engano, 50 e poucas pessoas. É internacional, daqui da região da Sul-América, mas tinha mais gente do Brasil, mas é um campeonato com a característica de ser internacional. Então é um momento bacana daquele dia que eu fui campeão com essa premiação em dinheiro, mas é um evento de grande expansão. Sim. E vale lembrar, né? Foram 4 edições? Eu participei de 4 edições. Eu fui 3 vezes campeão e uma delas eu fiquei em terceiro lugar. Sim, mas é um festival novo que está aqui na... O Arnold já é antigo, já tem 12 anos. O Karatê entrou em quase todas as edições, de uma maneira mais humilde, e agora vem crescendo bastante, que a procura vai sendo muito grande. E aqui, esse evento até aqui no Center Norte, né, na Expo Center Norte, sim, aqui na região. É um evento grande, né, que traz bastante influências, né, de vários países, né, pessoas famosas, né, então é um campeonato muito importante, que tem muita relevância, principalmente para o Karatê, né. E sobre os outros, né? Aqui eu trouxe 2 troféus aqui que é importante para mim. Eu acho que dos títulos que eu tenho, esses daqui são os mais importantes. E foi conquistado agora, recentemente. Esse daqui é da nossa escola de Karatê Shotokan. Eu sou o diretor técnico daqui de São Paulo, que é a JKS, com sede lá no Japão. E a gente é autorizado a ensinar Karatê diante de uma linhagem que segue lá no Japão. E no Japão tem uma categoria muito famosa, que é o kata família. Kata é uma forma de movimentos que tem, cada graduação tem o seu kata específico para que você possa galgar e subir de nível, vamos dizer assim, trocando as faixas. Então é uma sequência lógica, uma sequência já pré-estipulada, e você executa aquilo de forma como se fosse uma luta imaginária. Mais uma vez trabalhando no cérebro, com a verdade e mentira. E existe o kata família, que é um kata equipe, e essa categoria de família é só na primeira e segunda geração. Eu tenho 2 filhos, os 2 são faixa preta, um tem 19, outro vai fazer 15 anos agora. E eles me acompanham desde pequenininho. E nós somos campeões paulista do Kata Família. E 2 vezes nós somos bicampeões brasileiros do Kata Família. Então, são momentos ímpares, momentos assim, de todos os títulos, de todos os vídeos que eu vejo, de todas as minhas trajetórias, quando eu vou ali buscar no Instagram e procurar ver o que eu já fiz, qual foi a competição, e você vai lembrando. Quando eu me deparo nas competições de Kata Família, ali eu paro, penso e chego a me emocionar. São poucas pessoas que vão conseguir fazer Kata Família, por ter a particularidade de ser pais e filhos, e pode ser pai com uma menina, um menino, ou 2, pai e mãe e um filho. E, além de ser difícil formar esse trio de família para competir, ser campeão. E eu fui 2 vezes e eu sou muito agraciado com isso. É bacana demais. São momentos que a gente não vai esquecer nunca mais. Agora, uma pergunta assim, né, que surgiu durante até mesmo o grupo, né, que teve alguns alunos que mandaram perguntas, né, e uma delas é justamente família. Como ali ser mestre e ser pai, né? Numa competição ali que você está vendo o seu filho, ou então chegou um momento que você falou, opa, agora é um momento de pai, é um momento de mestre em casa. Como que é essa...
Olha, essa vivência? eu consigo separar muito bem as coisas. No momento que eu estou em competição, vamos falar de competição, ali é o meu trabalho, né? Eu costumo dizer que a competição é a minha feira de eventos. É onde eu me mostro, onde eu mostro o que a gente vem fazendo e a gente vai acertando. A gente não acerta tudo, a gente vai acertando independente de diversos níveis, de diversas graduações, de diversas pessoas, no master, na criança, no adolescente. E aí eu vou descobrindo aquela criança que tem mais dificuldade, não. E eu sou muito imparcial quando se trata de filho. Eu sou professor. E ali eu exijo com que eles façam aquilo que eles treinaram, não algo além. E eu sou muito crítico. Se ganhou, ganhou. Se não ganhou, não ganhou. Mesmo que os árbitros tenham um julgamento diferente. Eu tenho um julgamento meu pessoal e eu sou muito imparcial com relação a isso. E por ser filho, a gente acaba apertando mais o caldo. A gente exige um pouco mais, mas a exigência não é porque é só filho, é porque eu sei que eles podem dar mais. Eu sei que eles podem chegar mais longe daquilo que eles apresentaram numa competição. Tem o trabalho emocional, tem a parte de friozinho na barriga que eu mencionei, tem como ele treinou durante a semana, tem como ele dorme durante a semana, e por ser filho, eu sei. E quando lá não rende, eu sei os porquês do que não rendeu. Então, nesse ponto, eu sou muito crítico. Como o pai dentro da competição, eu procuro não deixar me influenciar, para não cometer algum tipo de julgamento errado. Nem com eles, quando eles saem ali direto do cotô, tanto da luta do Chiai, quanto o julgamento dos árbitros, para não deixar porque o pai é assim, meu filho sempre é melhor. E eu procuro identificar que ele não é sempre o melhor. Aliás, em competição, na maioria das vezes, não é sempre o ganhador, né? Ganhar é fácil, continuar ganhando é difícil. E mesmo que você continue ganhando, tem que ponderar e entender por que você ganhou. Se o adversário foi mais fraco ou não naquela competição, você estava melhor, como que foi o seu treino? E eu tenho esses dados aqui dentro do meu cérebro, dentro da minha cabeça, e eu consigo separar isso muito bem. Dentro de casa, as conversas, na sua grande maioria, é karatê. Falando de uma situação, de como fez, de como não fez, e a gente vai levando a vida dessa maneira, às vezes coloca um outro assunto, mas não tem jeito de fugir, é sempre karatê. No último campeonato que nós participamos, né, eu acho uma coisa legal que está acontecendo. Quando eu entrei, não era assim, mas aos poucos foi mudando e eu achei muito importante, né, e até eu gostaria até de perguntar da sua visão sobre tal cena, né? Então, acho legal e acho muito importante quando no final do campeonato nós juntamos o instituto, vamos no pódio e tiramos foto todo mundo junto. Sim. A importância, né? Eu acho que às vezes o aluno ele não vê a importância desse momento. Que é trabalhar a equipe. Né? E aí você olha e fala, nossa, olha a nossa equipe, olha que legal. Eu acho isso muito importante, acho que fica um registro muito legal, porque ali tem algumas pessoas que receberam medalha, tem outros que não receberam, mas o grupo ali de falar, nossa, olha, vivenciar, conversar, se comunicar, né? Aquilo que eu falei, né? A competição, ela tem um processo de você chegar, se ambientar, tanto psicologicamente como energeticamente, e depois da sua competição tem a parte que você aprende. Você aprende com o que aconteceu com a sua categoria e com as demais. Sempre tem a categoria acima da sua, no seu ponto de vista de graduação, e você tem que analisar e pensar o que aconteceu. A parte de que hoje acontece, que é esse espírito de união, ela veio de um tempo para cá porque eu percebi a necessidade disso. O porquê que eu não cobrava isso antes? Primeiro que a gente é uma equipe muito grande, não é meia dúzia de pessoas. A gente vai com 30, 40, 50 pessoas em uma competição. E, pasmem, não são a maioria dos nossos alunos que são competidores, né? A maioria não é competidor dentro do Instituto. Mas, enfim, nós temos esse grupo e a gente vai com o grupo. Como tem muitas crianças que dependem do pai, o pai cansa, o pai não entende, o pai quer ir embora, o pai tem outros afazeres. E eu pedi para que todos se prontificassem a ir na competição, e essa foi uma reunião que eu fiz com os pais e com os alunos adultos, que no dia de competição não marquem nada. Não marque aniversário, não marque jantar, não marque igreja, não marque absolutamente nada. Ninguém vai ficar bravo com você se você não deixar de fazer as coisas que você vem fazendo no final de semana para aquele dia estar na competição. Para que o aluno aprenda, você como pai também aprende a como se comportar e como segurar essas suas emoções. E aí, no final, a gente se junta todo mundo com esse espírito de equipe, que trabalhar em equipe, a gente prepara isso para a vida. Então, o karatê imbuído uma das suas perguntas, como que é o karatê para a vida, é trabalhar em equipe. Como que você vai conseguir trabalhar em equipe? E isso é importante. Né? Sim, né? E eu vejo muito nas categorias de Master, né? Principalmente a minha categoria, que eu sou Master, né?
a amizade que fica, né? Então, às vezes, a gente vai nas competições, né? Eu fui pro Brasileiro, eu fui pro Paulista, e a gente às vezes, vai ver lá os atletas, pega amizade, né? Então, nesse último campeonato, né? Alguns competidores mudaram, né? Uns foram para uma etapa, outros foram para outro. E eu achei interessante justamente isso, porque chega lá, ô Márcio, como que você tá? Oi, você tá vendo lá, tá vendo meus treinos no Instagram? A amizade que fica. Mesmo sendo competidores, mesmo buscando o mesmo ideal que seria a medalha, ainda tem aquela amizade, saiu, fez, né? Isso que é importante do karatê, né? Do karatê, exatamente. Isso, então... São laços familiares que você cria para sempre. Eu tenho uma gama infinita de amigos dentro do karatê. Uns são amigos só por educação, outros são realmente amigos, irmãos, e a gente se trata como irmão. E mesmo em categorias iguais, onde nós somos adversários entre um e outro, mas é só ali na hora, cada um faz o seu, depois acabou, a gente discute, a gente evolui e melhora como um todo. Tem diversas pessoas dessas, da minha categoria, de categoria acima, de categoria mais baixa, mais nova, ou seja, pessoas mais velhas do que eu, talvez não de karatê, mas mais velhas de idade, que me buscam para dar aula personal para melhorar. E eu sou muito claro com todos os que me buscam como personal. Eu vou ensinar para você tudo que eu sei, que é para você ganhar de mim. E eles dão risada, mas isso não vai ser... Não, é possível, sim. Se você criar o intuito de esforço, que é mais um dos nossos lemas de karatê, e você buscar a compreensão corporal, você consegue fazer o que eu faço e ganhar de mim. E eu ensino isso para todo mundo. Isso é uma prova de amizade. Sim. Em relação, falando em cursos, né, na situação, o senhor vai ministrar um curso agora também, né? Vou. Agora, no dia 6 de julho, tem um curso, uma inovação da nossa delegacia, aqui do nosso grupo da Zona Norte, que é um curso para kata Shotokan, da base e de categoria de Kyo acima da categoria principal, junto com a visão de arbitragem. Então, nós vamos fazer um curso simultâneo, onde eu vou falar sobre como que ele tem que se comportar na hora da execução do kata, sob o ponto de vista de julgamento dos 10 critérios, que é o julgamento hoje de kata, junto com a visão da arbitragem pontual e imediatamente, na mesma hora. Então, você que está nos assistindo pode vir buscar essas informações e participar. Vai valer muito a pena. Sim. Nunca ninguém fez isso, nós vamos fazer isso da primeira vez. E se você também não pratica karatê, né, vai lá assistir. De repente é uma porta de entrada para que você comece a observar, né, ver como que é. Porque tivemos grandes referências, né, falando de karatê esse ano, né? Nós tivemos filmes, seriados do karatê. Isso ajudou bastante. Quando eu entrei na primeira vez, na verdade, foi também por conta de filme. Karate Kid, o primeiro Karate Kid, nostálgico. A gente assistia muito, né? E esse ano teve uma renovação muito importante, que foi até interessante. Porque tudo bem que o karatê americano ele tem várias outras estruturas do karatê tradicional. Sim. Mas... é uma mistura, né? Mas observando, a gente começou a olhar o outro lado da história, porque tinha uma história. E eles modificaram e falaram, essa pessoa que às vezes você acha que é o ruim, na verdade tinha uma outra visão. Uma outra visão, exatamente. Né? O que então, aconteceu com a parte antiga do Karate Kid, né, do filme. E no final todo mundo torceu. Justamente para aquela pessoa que às vezes... Então, entender justamente isso. É o equilíbrio que a gente está falando, é sobre disciplina, é de você observar, né? Aquelas vezes a pessoa não está com um comportamento muito bom, o que está acontecendo. Então, dentro do karatê, o legal também é justamente isso, né? Você tocando nesse assunto, uma das perguntas é relacionada às emoções fora do karatê, fora do dojo, né? Como que você vai lidar com isso? A gente sabe que a gente tem prazeres momentâneos hoje com essa história aqui do celular, principalmente para o jovem. Então, o jovem quer tudo agora. E ele, dentro do karatê, não é tudo agora. Ele leva-se tempo, leva-se repetição. Mas esse vício da espontaneidade que tem aqui, desse momento de alegria muito rápido, causa um estresse interior muito grande. E as pessoas acabam sendo muito agressivas. Então, muitos pais chegam lá, não, meu filho está agressivo, está brigando na escola, vou colocar ele no karatê para ele poder se defender. É o contrário, ele tem que colocar no karatê para ele poder acalmar um pouquinho. Porque para poder se defender como defesa pessoal, requer muito treino, muita repetição. Não é da noite para o dia, não é em 2, 3 meses, não é em 2, 3 anos. É muitos anos. E como que ele vai controlar o espírito de agressão? A primeira lição que eu dou é assim, entre você ter a coragem e a confiança de fazer e fazer, é uma distância muito grande. Então, eu falo para todo mundo assim, não duvide do outro lado. Porque o outro lado sempre vai ter a coragem, sempre vai ter um gatilho para que ele possa ter a coragem de te atacar, de te defender numa situação real, vamos dizer assim. Ou numa briga
de escola, aquelas turminhas, como que você vai se comportar naquela hora? Como que você não vai deixar se influenciar e fazer uma cagada, vamos dizer assim? E realmente fazer, mesmo com a sua confiança, a distância é muito grande. Você ultrapassar essa barreira de ter a capacidade de fazer e fazer. Então, eu deixo isso muito claro. Porque numa briga, e isso quem me ensinou não foi só o karatê, e nem a rua, porque eu tenho a vivência da rua, e muita vivência da rua. Muitas pessoas me perguntam, você já se defendeu, já tirou de arma? Tudo que você puder imaginar aí de qualquer tipo de confusão na rua, eu sei como funciona porque eu já vivi, eu já participei. Numa briga, e quem me ensinou isso foi meu pai. Numa briga, nunca tem quem ganha. O cara que saiu ou se sentiu vitorioso, ele perdeu porque ele tomou uma porrada, em algum momento ele tomou um soco. E o que perdeu, perdeu 2 vezes. Se isso se transformar entre você e mais 2, 3 ou 4, 5, 6 pessoas, não tem jeito, você vai ter prejuízo. Então é melhor evitar. Né? De uma forma lúdica, como é que eu ensino isso para criança, para não ser tão agressivo? Se você sabe que ali tem uma confusão, eu falo isso para qualquer idade, você sabe que aquele coleguinha seu, ou aquela coleguinha sua, ela gosta de arrumar confusão, ela pratica o tal bullying, que na nossa época não tinha, mas ela faz essa prática, ela vai pegar no teu pé, evita, não passa por ela, passa por outro lado. Porque se você passar por ela, você vai ser o próximo a ser zoado, que é o que falava na nossa época. Então, isso é você conter o espírito de agressão. Né? Para os adultos, falar é muito fácil, executar talvez não seja. Eu sou o primeiro a me colocar à prova. Mas você tomar uma fechada no trânsito, você pode até buzinar para o cara ficar em alerta e tudo, mas evitar essa confusão. E dá para evitar. Eu não estou falando aqui como se eu nunca tivesse feito, ao contrário, tá? Vou deixar isso claro. Mas hoje eu também pondero isso. Mas também a gente não tem sangue de barata. Né? Sim, controlar. Tem que ter o autocontrole, mas você tem que se posicionar. E é isso que a gente ensina no Instituto. Há pouco tempo eu trabalhava com moradores de rua, né? E então era desafio todo dia. Eu imagino. Era todo dia. Então, antigamente, roubaram meu colchão, roubaram meu travesseiro, roubaram meu garfo, roubaram... Então, todo dia era conflito. Então, se você não tivesse essa situação mental de controle, você se influenciava, porque era um clima realmente muito hostil. Então, todo dia. Acredito. Fazia uma revisão lá, encontrava-se faca, encontrava-se as coisas, então você tinha que sempre calcular. Eu sempre falava isso muito para meus funcionários, né? Um abraço até para eles aí, futuramente. Estou visitando vocês aí também de novo. Então, era uma situação muito difícil. Eu falava muito para eles. Hoje, você faz alguma coisa para eles, você esquece. Amanhã era capaz que eles poderiam até tomar uma facada durante uma refeição. Então, eu falava, cuidado, conversa, Sim. Evita. É aquela história, né? Quem apanha nunca esquece. Então, quem bateu vai esquecer. Até falava, hoje você dá uma advertência porque o cara não arrumou a cama porque está complicado. Amanhã você esqueceu, o cara vai ficar filmando você. Então, evita. Tá tendo uma confusão, você não conseguiu controlar, sai de cena, entra o outro. Entendeu? Então a gente tinha essa situação e isso muito que me ajudou foi o karatê. Esse controle, essa percepção de ambiente, né? Que senão você se complica. É o Zanchin, né? Tá sempre alerta. É o que acontece em competição. E era cada coisa, funcionário de costas para a porta, acabou de colocar uma pessoa às vezes para fora, acontecia tantas coisas, então era complicado. Mas para a gente finalizar esse bloco aqui, vamos lá. Fazer uma pergunta assim, até que é simples, né? Qual é o kata preferido do senhor? O meu kata preferido chama-se Gojushi Rodai. Um kata que tem um nível técnico mais elevado, tem umas posições de base chatas de se fazer, mas é o meu kata preferido. Certo. E outra, só para a gente ajudar, você já pensou em fazer o seu próprio kata? Não. Nunca pensou? Nunca pensei. O karatê já é tão grande, tão vasto, que não dá pra gente treinar tudo, que eu criar um kata, a não ser que eu crie um kata de uma sequência de movimentos para que eu treine para performar melhor os outros que já existem, que já são catalogados. Tem kata da nossa escola de karatê JKS, lá do Japão, que eu não sei fazer. Então, mas o professor não sabe tudo? Não sabe tudo, não. A gente está em frequência, são muitos, nós estamos em frequência aprendizado. Mesmo o Gojushi Rodai, que eu acabei de mencionar, que é o meu kata preferido, que eu faço ele de diversas maneiras, de trás para frente, de frente para trás, diversas formas em termos gestuais diferentes, eu aprendo a cada dia que eu faço. Eu vou criar um kata para isso? Não. Agora, Kihon, que é uma forma de kata
né, onde você se locomove para frente ou para trás ou para os lados, criando movimentos aleatórios dentro do karatê, isso a gente faz. Mas eu criar o meu kata, nunca pensei e não penso nisso. Porque na ginástica artística, né, às vezes aparece atletas que criam o próprio movimento, né? Então acho que tem um movimento da N dos Santos, né? Isso já acontece hoje em dia no karatê ou não? Não tem como alguém trazer um kata novo. É difícil porque os movimentos são sempre os mesmos, né? Talvez você vai criar um movimento sob o ponto de vista de gestual ou de percurso dele que não faz sentido. Vale lembrar, tudo que a gente treina de forma técnica, nenhuma luta ou dentro da luta esportiva, isso é desconstruído para se fazer. A técnica serve para quando você desconstruir ela sair efetiva. Então, os 2 pés têm que estar no chão, mas na hora de lutar, os 2 pés não estão. Pode estar um meio, pode estar com o calcanhar levantado, porque você precisa ter velocidade. Então, isso é uma forma desconstruída de se aplicar, mas você tem que ter a técnica correta. E já é tão grande que no karatê, não. O cara que inventa, ele é tido como chacota, porque aquilo não vai funcionar. Tá certo. Bom, então é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho vem novidades aí. Vamos falar sobre o Instituto, sobre onde está localizado o Instituto e falar um pouco dos nossos parceiros também. Tá bom? Obrigado. É isso aí. Pra ver além do que os olhos enxergam, se liga. Mente aberta, visão no alvo, conteúdo sincero, direto, sem intervalo. Vários assuntos, mesma missão. Expande sua mente, quebra a visão. TikTok, YouTube, Insta no feed. Se é papo real, aqui tem o lead do cotidiano até a emoção. No canal Visões é vivência e visão. Visões, pra quem enxerga o mundo além. Tem saber, tem fé, tem o que vem. Do gueto ao topo da rua ao zen. Canal Visões na mente de alguém. Visões, ideia que nunca se vende. Reflete, conecta, sente. A vida em várias dimensões. Tudo começa com visões. Não é só conteúdo, é missão. Cada voz, cada dor, cada chão. A verdade vem em várias versões e a gente mostra todas as visões. É isso aí, pessoal. Voltamos ao último bloco do podcast Canal Visões. O primeiro episódio. Visita especial aqui do Sensei Marcelo Braga. Aí. E aqui hoje, agora, como a gente falou no começo do programa, a gente fez algumas perguntas para os alunos, né? E para eles participarem também, né? Que é muito importante, né? E aqui veio uma pergunta do Luciano de Almeida, né? Sensei, o que mudou do karatê dos anos de 1980 a 1990 em relação ao karatê de hoje? E o que o senhor considera as mudanças que se deram em razões das exigências do Comitê Olímpico? Vamos lá. O primeiro, o karatê não mudou. O que mudou foram as regras. O karatê é o mesmo praticado. Isso é uma grande discussão que as pessoas ainda cometem. E aí, agora é um assunto polêmico. Não, porque o karatê tradicional, o karatê esportivo. Isso é uma grande bobagem, isso não existe em lugar nenhum. Quer você ficar bravo aí comigo, você fica, mas isso não existe. O karatê é um só. A maneira com que você treina é a mesma. O que mudou são a parte atlética e física dos atletas. O que fala que o que mudou do karatê dos anos 80 para os anos 90 é sob o ponto de vista competitivo. Então, o que mudou de lá para cá foram as regras. E isso vem mudando. Cada federação tem uma regra. Você tem que se adaptar àquela regra e ponto, acabou. E dentro da mesma federação pode ter regras diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu filho, João Vitor, na categoria sub-14, não pode ter o toque no rosto. Na cadete já pode ter. É uma regra diferente, ele tem que se adaptar àquilo, dentro da mesma federação. Então, o que mudou foi isso. A parte atlética dos atletas, para que eles tenham mais velocidade, mais explosão muscular, isso mudou. Hoje nós temos atletas de alto rendimento que treinam 6 a 8 horas por dia. Na época dos anos 80, o camarada tinha que trabalhar, às vezes dar aula, às vezes se tivesse um outro tipo de trabalho, e aí ele tinha 1 ou 2 horas só para treinar. E não era todos os dias. Ok? Então, isso é que mudou. Então, a parte física e atlética. As regras, elas modificam, sob o ponto de vista do Comitê Olímpico? Sim. Tiveram umas adaptações. Acho que uma das perguntas aí é até correlacionada ao Karatê nas Olimpíadas. O Karatê, sim, participou da Olimpíada agora de 2020, que aconteceu em 2021, em Tóquio, como modalidade convidada. Tive que ter uma série de adaptações em termos de regras e proteção para o atleta. E isso leva-se tempo para se adaptar. O porquê que ele não continuou? Aí é uma questão política dentro dos dirigentes
que aí vem várias informações para nós, né? É uma briga de dirigente que queria tomar conta Y, X ou Z, mas uma verdade é única. O karatê ele não faz parte da Olimpíada Mundial, mas ele faz parte do circuito olímpico, que tem no Pan-Americano. Então ele faz parte do circuito olímpico. E a federação que é ligada ao Comitê Olímpico é a WKF. Então, assim, todos podem participar da WKF, basta afiliar e tentar a sua oportunidade para participar do karatê que eles dizem tido olímpico. Eu nem uso essa nomenclatura porque não existe. Agora, outros porquês que o karatê não se permanece na Olimpíada? Por ser um esporte que ainda não trouxe público, a gente infelizmente deu azar por conta da pandemia, então não podia ter público, então a régua de público ela não existiu nessa Olimpíada. Pelos participantes serem com a carga de idade um pouco mais velhas, então a gente tem um skate aí com pessoas mostrando que veio para ficar com 13, 14 anos, na ginástica olímpica a mesma coisa, e no karatê a média de idade passou dos 30. Então isso também não chamou a atenção do COI, mas pode ser que volte em algum determinado tempo aí. A gente tem um atleta, o Douglas Bruce, que é o embaixador dos atletas, ele é do Comitê Olímpico, que representa o karatê, e nós estamos aí imbuídos a voltar o karatê para a Olimpíada, quem sabe em 2032, se não me engano. Mas vamos torcer. Eu vou fazer uma pergunta aqui, na verdade são de 2 alunos, que a pergunta praticamente vai estar ali junto, né? Então, uma das pessoas que fez a pergunta é a Giovana e a outra que fez foi o Djalma. Então, a Giovana está perguntando como que é essa rotina, né, que você tem, como que você tem uma bateria, essa bateria parece que nunca acaba, né? E o Djalma perguntou como que é a sua rotina, né? Como que é? Porque o tempo inteiro karatê, karatê, karatê. Vamos lá. Eu estou agora em processo de retomar os treinos, né? Eu falei agora há pouco que eu me mantenho competindo para estar lá no inferno para saber a temperatura do calor. E eu tenho que treinar para isso. Então, além de benefícios para a saúde, para a vida, para a mente, para o espírito, correlacionado a liberar endorfinas, que precisa, e eu encontrei o esporte para isso, de uma forma mais agressiva, à vista de alguns. E como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso? Eu tenho um lema comigo: não negocie com a preguiça. Qualquer coisa que te tire daquilo que você for fazer é uma desculpa. Essa desculpa pode até ser verdadeira. Eu não tenho tempo, eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite. Ok, você tem tempo, que você come e você toma banho, não tem? Então arruma um tempo e treina mais 1 hora e vai dormir a 1 hora da manhã. Então tempo você pode achar, basta você não dar desculpa. E você deu desculpa, você negociou com a preguiça. Você negociou com a preguiça, você perdeu. Simples assim. Pode ser da mais simples possível. Eu estou com preguiça porque está friozinho, eu vou ficar aqui no sofá e não vou treinar. Isso é uma desculpa. Eu não tenho tempo porque eu tenho um monte de coisas a fazer. Então você põe sob o ponto de vista de prioridade e você cuida do seu corpo e da sua mente. Vai, treine. E depois você retoma o que você tem a fazer. Então eu mantenho a minha bateria desse jeito. Sim, E uma pergunta aqui que é importante, né? Principalmente que ano que vem começa de novo as eleições, essas coisas, né? O que você acha do governo? Como que está esse investimento em projetos sociais? O que você acha? Acha que falta investimento no karatê? Como que você acha que Olha, todo mundo fala, né, que o esporte amador não tem investimento, e assim, realmente falta um pouco de investimento, acho que mais do setor privado do que do governamental. A gente vai falar do karatê, a gente vai olhar só para a nossa praia, né? Mas quantos esportes são amadores? Sim. Quantas pessoas têm a capacidade de chegar a algum lugar sob o ponto de vista de competição e aparecer em diversos esportes que têm? Então, é muito grande. O incentivo privado das empresas privadas que eu acho que é muito pouco. Porque as empresas e os empresários, na sua grande maioria, acham que investir no esporte amador, é despesa, não investimento. Ele não pensa que investindo naquela pessoa, no esporte amador, no karatê, por exemplo, ela pode estar formando o caráter dessa pessoa para um possível cidadão do bem no futuro. Pode ter 14, 15 anos, 16, 17, não importa. Então, isso é que falta. O governo apoia? O governo apoia. Tem várias leis de incentivo. Tem a lei Pelé, tem um Bolsa Talento, tem um Bolsa Atleta. As pessoas não vão atrás pela dificuldade que tem de documentação para arrumar, que também não é coisa de um bicho de sete cabeças. Mas, em algum momento dessa fase de mandar a documentação, isso se perde, isso fica estacionado. A burocracia, né? Pela burocracia. Talvez, se você tiver alguém lá dentro, isso pode facilitar a coisa para você. Mas existe. É um apoio que mantém o atleta? Não, não é. Em diversos níveis.
Tem para criança, tem para adulto, tem para quem compete a nível nacional, internacional ou só estadual. Mas não paga a conta, a gente sabe disso. Por outro lado, tem as emendas parlamentares que os deputados e vereadores podem colocar para fomentar o esporte. Eu mesmo trabalho com um, que é o Danilo do Posto, aqui na região da Zona Norte, que a gente tem um projeto junto já há 3 anos, está indo para o 4º ano, ele já ganhou de novo o 2º mandato e a gente continuou. Isso é uma coisa rara também de acontecer, só que tem que colocar as emendas parlamentares. E isso com ele vem fomentando muito bem. Tem dezenas de esportes, o Danilo fomenta 25 esportes aqui na região da Zona Norte. E ainda assim é carente, tem gente que não tem acesso, porque é muito grande, São Paulo é muito grande. Sim. Então, esses investimentos tem. É de uma maneira coerente e saudável? Não. Eu não vou nem falar de desvio de verba, alguma outra coisa desse sentido. A gente sabe que infelizmente tem. Mas existe. O que falta é a vontade de fazer para o social. Vamos falar do karatê, vou falar da minha praia, mas isso pode ser feito de outra maneira também, né? Uma arborização, uma reconstrução de uma praça. Sim, sim. Enfim, vários fatores. Tem saúde, tem vários social, principalmente agora na época de frio, o que mais tem é projetos, né? Mas olha só, se você for pensar como estatisticamente, se você investe no esporte, a probabilidade desse investimento retornar e não gasto com a saúde no futuro é muito grande, porque ele vai ter uma vida boa, não vai usar droga, não vai beber, não vai cair na rua. O esporte faz com que ele tenha uma longevidade muito grande e ele vai ter com que ele saia dos postos de saúde, porque o esporte é vida. É uma falta das conversas entre a Secretaria de Esportes e Saúde, Educação, de estar envolvido isso e desenvolver esses projetos, porque infelizmente eles são isolados, né? Tem muita gente que faz, mas é muito pouco para ser para a população. O Danilo do Poço faz um trabalho muito bem feito aqui. Que bom, vamos falar aí, ó, tá vendo, pessoal? Conhecendo a nossa região, principalmente aqui, nós estamos na Zona Norte de São Paulo. Bom, e falando também da região, do Instituto, né? O Instituto do Sensei ele é localizado aqui na região da Zona Norte, né? Fala um pouquinho do seu Instituto, Sensei. Vamos lá, né? A gente foi crescendo, né, no decorrer dos anos. Eu sempre tive uma mente de empreendedor. Tive outras empresas também fora do Karatê e hoje eu vivo do Karatê, eu sou profissional do Karatê. Eu estudo praticamente 24 horas o Karatê. Então, as conversas que tem em casa, sob o ponto de vista também de estudo, que a gente tem os mecanismos tecnológicos para que isso aconteça. Então, o Instituto cresceu muito. Então, a gente tem algumas unidades, né? Tem aqui a matriz, que é na Parada Inglesa, que aqui é na Talib Leonel, quase atrás ali da outra farma. Tem da Júlio Buono, tem na Vila Sabrina, tem na Casa Verde. E aí, indo lá para a região oeste, tem Santana Parnaíba. E a gente vai saindo, né? Tem um projeto de uma academia aqui, quem cuidou de Djalma, por acaso, é em São Miguel. Tem Diadema, que é a gente também que trabalha naquela região. Tem na Praia Grande. Então, a gente vem crescendo. E agora a gente tem um polo em Minas Gerais, em Pouso Alegre, e um que está fresquinho aqui na Manga, que já faz parte do Instituto, mas eu não divulguei ainda, que é na ilha de Rio Grande, no Rio de Janeiro. Nossa! Então, a gente vai ter um profissional lá, imbuído com esses pensamentos que eu tenho, para que possa crescer junto. E o Instituto vem fortalecendo e crescendo. É óbvio que cada lugar desses eu não consigo estar em todos presente, mas eu procuro passar pontualmente em todos eles, mas na matriz sou eu que cuido, que é aqui na Parada Inglesa. E a gente vem crescendo sob o ponto de vista de falar a mesma língua, não só de ensinar karatê. Cada um vai ter a sua maneira de executar e de fazer o gesto e de conduzir as aulas. Mas o propósito e a missão é um só. E a gente vem fazendo isso muito bem, graças a Deus. Que bom, pessoal. Bom, é isso. Estamos encerrando aí nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro capítulo aqui do Canal Visões. Gostaria de agradecer aos patrocinadores, né? Que apoiaram o projeto, que estão... E quem quiser apoiar o projeto também, vou deixar daqui a pouquinho os contatos aí, as descrições de como entrar em contato para que você participe, patrocine e venha também falar sobre o seu produto, venha falar sobre a sua história, né? Vamos estar começando aí e em breve nós vamos estar com... Se Deus quiser, com bastante patrocinador, elevando bastante o canal, né? Sensei, queria agradecer muito o senhor. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. Acho que isso é muito bacana. Eu queria deixar uma mensagem final que é super importante. Dê valor à sua família. Acho que a família é a base de tudo. Todos os aspectos, tudo que nós falamos aqui, a família é a base de tudo. Pode ser a família de sangue ou a família que você construiu. O cara tem um exemplo disso. Muito obrigado, Márcio. Sucesso nessa sua empreitada. É isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos de novo aí. Todos juntos aí no mesmo ideal, né? Trazer grupos, né? Fazer como assim o karatê, trazer pessoas, trazer empresas, né? Fortalecer, porque hoje em dia os dias estão difíceis, mas em grupo, talvez fortalecendo, a gente consegue chegar a novos objetivos, né?
agradecer a todos aí. Obrigado e tamo junto aí. Quem sabe pro segundo episódio. Valeu! Os.